Estamos iniciando a correção da página 112, o número 76. Ele fala o seguinte: um número adicionado a 10. Então, você sempre tem que escrever direitinho o que o problema está te falando. Um número adicionado a 10, você não sabe qual é o número. Então, o que você faz? Você coloca uma letra mais 10. Você atribui uma incógnita no número que está sendo falado, que você não sabe o valor que ele tem. Então, um número adicionado a 10, x mais 10. Depois, a soma foi multiplicada por 3. Então, quando fala a soma, significa que essa soma toda é a soma toda. Essa soma toda aqui, ó, que foi feito anteriormente, do x mais 10, é que tem que ser multiplicado por 3. Por isso que eu coloco esse parênteses aqui, ó. Por isso que eu coloco parênteses no x mais 10. Porque ele fala assim, depois a soma foi multiplicada por 3. Porque se eu colocar esse 3, se eu colocar x mais 10 vezes 3, quando vocês olharem o que vocês escreveram, vocês vão dar prioridade à multiplicação. Então, vai parecer que somente o 10 está multiplicando pelo 3. E não é verdade. Aqui é a soma toda que vai ser multiplicada por 3. Por isso que eu coloco parênteses. E continuando. O resultado subtraiu-se de 2. Do resultado subtrai-se 2. Então, do resultado dessa continha aqui de cima, do resultado dessa conta aqui, tem que subtrair 3. Vocês podem escrever assim, destacando que o resultado dessa continha aqui toda, que vocês já tinham feito aqui anteriormente, ó, o resultado dessa continha toda aqui tem que ser subtraído por menos 2. Como também você pode escrever dessa forma que está aqui. Por quê? Mesmo escrevendo sem o colchetes, você não vai fazer a conta de subtrair primeiro, porque tem uma multiplicação aqui na frente. Tem uma multiplicação para ser resolvida antes de ser resolvida esse menos 2. Então, por isso que pode ser escrito ou assim, sem problema, tá? Então, eu deixei dessa forma aqui por conta do resultado que eu já vi lá, que são opções de marcar. E as opções de marcar estão mais parecidas com essa primeira que eu fiz aqui. Então, continuando, na sequência, o resultado foi dividido por 5. Então, o resultado dessa conta aqui, ó, o resultado dessa conta vai ser dividido por 5. Então, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. O resultado dessa conta ali de cima. Então, vou ter que escrever essa conta aqui de cima todinha, vai ser dividido por 5. Obtendo-se 14. Aqui, ó, obtendo-se 14. Obtendo-se 14. Então, fazendo passo a passo do que o problema foi me dando, foi me falando, eu cheguei neste resultado aqui. Cheguei neste resultado, que é a letra A, a opção. Então, você tem que ir anotando passo a passo o que ele vai te falando, tá? Agora, a 77. Na 77, o problema diz o seguinte: Pedro, Paulo e Antônio foram jogar fliperama. Pedro, aí eu fui anotando ó, o nome deles, ó. Pedro, Paulo e Antônio, porque eu sei que vai vir informações sobre eles. Pedro comprou 2/3 do número de fichas compradas por Paulo. Então, eu não sei o número de fichas que Paulo comprou. Já coloquei logo um Y aqui, que eu não sei o número de fichas que ele comprou. Mas eu sei que o problema está dizendo que Pedro comprou 2/3 do que ele comprou. Então, Pedro, ó, comprou 2/3 de Y, porque eu já disse que Paulo comprou Y, porque eu não sei o valor do que Paulo comprou. Então, o Pedro, ele comprou 2/3 de Y. Antes eu tinha atribuído aqui, ó, valores
como eu não sabia o valor de Pedro, Paulo e Antônio, eu fui atribuindo valores assim, ó, X, Y e Z. Só que aqui eu percebi no decorrer do problema que eu nem precisei usar o X e o Z, porque eu já fui usando somente o valor de Paulo ali, ó, que era Y. Então acabou que eu nem usei esse daqui, ó, e nem usei esse daqui. Então esses aí você vai ignorar, porque a princípio, como eu vi as informações do nome dos meninos que tinham jogado fliperama, eu já fui atribuindo valores de letras porque eu não sabia o valor. Mas aí no decorrer das anotações eu percebi que eu nem precisei usar, ó, nem precisei usar esse e nem precisei usar essa outra letra. Estou usando somente aqui o Y. Somente o Y aqui que eu estou usando. Então, vamos lá, continuando. Pedro comprou 2/3 do número de fichas de Paulo. Então, se o Paulo aqui, ó, se o Paulo é Y, então o Pedro é 2. Se Paulo é Y, o Pedro aqui, ó, foi falado no problema, é 2/3 desse Y, que é do valor de Paulo. E Antônio, 5/4 do número de fichas compradas por Pedro. Ora, aqui está o valor de fichas comprada por Pedro, ó, por Pedro. E o Antônio comprou 5/4, ó, ele comprou 5/4 desse valor ali, ó, de Pedro. Olha aqui o valor de Pedro aqui, ó, o valor de Pedro. Ele comprou, ó, 5/4 desse valor aqui, ó, que era de Pedro. 2/3 de Y era o valor que eu tinha falado aqui de Pedro. Então, eu vou ter que escrever aqui, onde está esse quadrado aqui, ó, o valor de Pedro. Esse valor todinho que está ali, que eu tirei para Pedro, que o valor de Pedro é 2/3 de Y. E quando eu falo de Y, significa multiplicação na matemática. Então, aqui eu já fiz aqui, ó, dentro dessa bolinha aqui, eu já fiz aqui simplificado esse valor aqui de cima. Então, eu peguei 5/4 desse valor aqui, ó, que ele estava se referindo, desse valor aqui que ele estava se referindo de Pedro, ó. Ele estava se referindo a esse valor de Pedro. Eu coloquei 5/4 de... Olha aqui. 5/4, que o probleminha falou, 5/4, olha, eu escrevi, de 2/3 de Y, que era o que eu tinha aqui, ó, no valor de Pedro. Eu até escrevi aqui em cima, ó. Eu até escrevi aqui em cima que esse valorzinho que está aqui embaixo é o valor de Pedro. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar resolvendo esse esqueminha aqui, ó, que eu fiz aqui para Pedro. Vamos lá. Quando eu falo 5/4 de, eu estou falando de uma multiplicação. Então, olha só, 5/4 de, eu coloquei uma multiplicação, 2/3 de Y. Novamente, ó, uma multiplicação aqui. Então, como que ficou? Tá tudo sendo multiplicado. Se está tudo sendo multiplicado, antes eu fiz uma simplificação aqui. Como tudo está sendo multiplicado, eu simplifiquei esse 4 aqui com esse 2 aqui de cima. Os dois podem ser divididos por 2, para simplificar, para ficar mais fácil a minha conta. Então, dividindo de baixo aqui o denominador por 4, eu obtive 2. Então, aqui embaixo passa a ter 2. Como vocês estão vendo aqui, ó. E na outra fração, 2 dividido por 2, eu passo a ter 1 aqui, ó. Então, eu fiquei com 5 vezes 1 vezes o y. Eu fiquei com 5y. E embaixo eu tenho 2 vezes 3, que deu 6. Então, a minha resposta aqui para o valor, por enquanto, para o valor de Antônio, é essa daqui, ó, 5/6 de y. Agora, vamos ver o restante do problema. Depois de Antônio ter usado 3 fichas, ele comentou com Pedro. Então, ele
usou 3 fichas. Então, do valor de Antônio tem que ser, desse valor aqui de Antônio que a gente achou, ó, desse valor aqui de Antônio tem que ser tirado 3 fichas para escrever o comentário dele, tá? Agora temos juntos a mesma quantidade de Paulo. Então, ele fala, depois o Antônio ele fala com Pedro. O Antônio fala com Pedro que eles dois juntos, agora, depois de ter tirado 3 do valor de Antônio, eles juntos passam a ter o mesmo valor que Paulo. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Aqui está o valor de Pedro. O valor de Pedro somado com o valor de Paulo. Aqui, ó, o valor de Paulo aqui, ó. O valor de Paulo era 5/6. Só que falou o valor de, desculpa. O valor de Pedro aqui somado com o valor de Antônio. O valor de Antônio vai ser igual o valor de Paulo. Esse aqui que é o valor de Paulo. Esse daqui que é o valor de Paulo, o Y. Então, somando o valor de Antônio com Pedro, a gente vai ter o valor de Paulo, que o Paulo é Y. Só que tem um detalhe, o valor de Antônio, ele disse que tirando 3 do valor dele e somando com o de Pedro, vai dar o mesmo valor que o de Paulo. É isso que ele fala no problema. Então, foi isso que eu armei aqui, ó. Isso aqui que está armado aqui em cima, ó. O valor de Pedro mais o valor de Antônio tirado 3 do valor dele aqui, que é 5/6. 5/6 de Y, eu tenho que tirar 3. Somando o valor dos dois, vai dar agora a mesma coisa que o valor de Paulo. Aí, daí para frente, eu vou resolvendo, ó. Eu vou tirar primeiro o MMC de 3, 6 e 1. Porque quando não tem denominador aqui, ó, o denominador é 1. Então, o MMC ficou 6. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu faço 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 deu 4. Aí deu esse número aqui. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes esse 5 que está aqui em cima deu 5Y. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes esse 3 que está aqui deu menos 18, porque o 3 estava acompanhado do menos. Então, menos 3 vezes o 6, menos 18. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes y deu 6y. Aí, agora eu só tiro o denominador e vou trabalhar com a parte de cima. Por que eu tiro o denominador? Porque eu fiz o MMC tanto de um lado da igualdade quanto do outro lado da igualdade. Só posso cortar o denominador se eu tiver feito o MMC dos dois lados da igualdade. Se eu fizer o MMC somente de um lado da igualdade, eu não corto o denominador. Tem que lembrar bastante disso, tá? Então, continuando aqui, resolver aqui os numeradores, que é 9, eu somei já o 4y com o 5y, deu 9y. 9y aqui, menos 6y. Esse menos 6y é esse mais 6y que estava do outro lado da igualdade, que passou para o lado de cá. Se passou para o lado de cá, passa com outro sinal. E esse mais 18 aqui é o menos 18 aqui de cima, que como passou para o outro lado da igualdade, trocou o sinal. Então, agora eu fiquei 9y menos 6y deu 3y. 3y igual a 18. O que eu faço agora? Eu pego esse 3, passo para o outro lado. Se ele está aqui, ó, multiplicando com esse... Se ele está pertinho do y, significa que ele está multiplicando. Eu passo para o outro lado dividindo. Então, ficou y igual a 18 dividido por 3. Então, o meu y é 6. Só que eu achei só o valor do y. O valor do y que é 6. Eu achei o valor de quem? Achei o valor aqui, ó, de Paulo. Achei o valor de Paulo, que é 6. Olha aqui, ó, o valor de Paulo é 6. Agora, para eu achar o valor de Pedro, eu pego essa situação aqui que eu tinha feito anteriormente, ó, que é 2/3 de y. Coloquei aqui, ó, 2/3 de y. E vou substituir, porque eu já achei o valor de y. Então, 2/3 de 6. 2/3 de 6, o que eu faço? 2 vezes 6, 12. Dividido por 3, porque embaixo ali é o 3 vezes 1, porque debaixo do 6 não tem nenhum número, então é 1.
Então, ficou 12 terços. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu já achei que o valor de Pedro aqui, ó, é 4. Paulo é 6, o Pedro é 4. Agora, eu tenho que pegar o do Antônio. O Antônio, eu tinha visto aqui, ó, essa fração aqui do Antônio, 5 sextos de y. Foi o que eu escrevi aqui, ó. 5 sextos de y. Eu escrevi ele aqui. 5 sextos de y, eu vou substituir o valor de y, porque eu já sei que o valor de y agora, ó, o valor de y é 6. Eu sei o valor de y. Então, vou colocar ele aqui no lugar do y. 5 sextos de 6. 5 sextos de 6, antes de fazer a multiplicação, eu simplifiquei o 6 de baixo com o 6 de cima, porque aqui é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, eu posso simplificar um de cima com um de baixo. Mas vocês também poderiam fazer assim, ó. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 6 dá 5. Daria a mesma coisa. Então, eu já achei que Antônio aqui, ó, o valor de Antônio é 5. Então, eu tenho aqui os valores. Aqui, na continuação da nossa explicação, lá de Pedro e Antônio, eu só escrevi aqui para ficar mais espaçado e mais organizado. Mas é a mesma coisa que eu expliquei lá atrás, ó. O Pedro, eu tinha achado essa fração aqui de 2 terços de y. É só substituir aqui, ó, no lugar do y, eu sei que o y aqui, ó, é 6. Eu já achei o valor de 6. Eu coloquei aqui no lugar desse y aqui. Então, eu fiz a continha, achei aqui, ó, 4. Mesma coisa aqui do Pedro. Só coloquei aqui para ficar mais organizado. 5 sextos de y, que é o valor de Antônio que a gente tinha feito lá. Então, agora é só substituir aqui, ó, no lugar desse y aqui, colocar o 6, porque eu já sei que y é 6. Aí, eu faço a continha, 30 dividido por 6, já achei o meu valor aqui, que é 6. Então, essa daqui são aqui que é a resposta do problema. Ok? Finalizamos a página 112.